Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre a conservação agroecológica de sementes. Sabemos que a semente é o bem mais precioso para o agricultor, já que é o insumo principal de qualquer produção agrícola. Nesse sentido, o objetivo de conservar uma semente é preservar suas características de qualidade e manter elas sadias até o plantio da safra seguinte, além de retardar a deterioração, trazer uma longevidade à semente e evitar a proliferação de fungos. Após a colheita, o primeiro passo é garantir a adequada secagem das sementes. Para pequenas quantidades, um dos métodos utilizados é a secagem ao natural, em que as sementes sem colhidas elas são colocadas em lonas de cor clara e deixadas a secar à sombra em um local bem arejado, durante um período mínimo de 2 dias. É importante fazer o revolvimento das sementes várias vezes e evitar deixá-las secar diretamente ao sol nas horas mais quentes do dia. O próximo passo é, com o auxílio de uma peneira, retirar todo e qualquer material estranho. Material estranho é tudo aquilo que não é a semente propriamente dita, como palha, folhas e galhos da planta, casca das bainhas e das sementes, terra, insetos e até algumas sementes falhadas e xoxas que possam estar misturadas às sementes boas. Uma dica é pegar 2 baldes e ficar passando as sementes de um balde para o outro várias vezes, em dia com bastante vento, até que sobre somente as sementes. Esse passo é chamado de ventar as sementes. O simples ato de guardar as sementes limpas e secas em embalagens adequadas em um ambiente limpo e arejado já é uma forma de evitar que elas estraguem rapidamente, mantendo seu potencial germinativo e seu vigor. Mas qual é a melhor embalagem? Como veremos mais adiante, a melhor embalagem vai depender do tipo de semente e do tempo que elas ficarão armazenadas, sendo que para poucos dias você pode usar sacos de papel ou de pano e potes de alimentos bem limpos. Já para longos períodos, o melhor é embalagens que fiquem bem fechadas e não deixem a umidade entrar. O uso de garrafas PET, essas de água ou refrigerante, é muito comum entre os guardiões de sementes, pois são fáceis de serem encontradas e vedam muito bem. Você só deve estar atento em usar tampas que tenham aquela borracha que garante a vedação da garrafa, e elas também devem estar limpas e bem secas. Outra dica é, com a garrafa quase cheia de sementes, colocar uma bolinha de algodão na boca da garrafa e adicionar uma tampinha de álcool. Acender a bolinha de algodão por alguns segundos e logo em seguida tampar a garrafa. Essa técnica vai consumir o oxigênio dentro da garrafa e evitar que as pragas se proliferem e estraguem as sementes. Atenção, muito cuidado ao manusear álcool nesse processo. Resfriamento ou congelamento. Esses métodos consistem na manutenção das sementes em baixas temperaturas. A geladeira ou o freezer da cozinha são suficientes para armazenar pequenas quantidades. O segredo nesse método é guardar as sementes bem secas antes de serem congeladas, pois o processo de congelamento pode fazer com que as sementes úmidas se quebrem ou se partam. As sementes secas devem ser colocadas em uma embalagem bem fechada para evitar que absorvam umidade. Outra dica é deixar as sementes na parte traseira da geladeira, onde estão menos expostas a flutuações de temperatura ao abrir e fechar a porta. E por fim, na hora de usar essas sementes, elas devem ser descongeladas bem lentamente, sempre à sombra e sem pressa. A terra de diatomácea é um pó branco acinzentado, inerte, ou seja, sem toxidez, e sua utilização é muito simples, basta polvilhar as sementes limpas e secas com o pó. Uma opção satisfatória para a terra de diatomácea é o uso de cinza de madeiras, que podem ser misturadas às sementes e funcionam como um repelente às pragas. Você apenas deve ficar atento em usar apenas cinzas de madeira, ou seja, sem sal ou gorduras, como as cinzas de churrasqueiras, por exemplo, que podem acabar estragando as sementes. Outras opções que o agricultor ainda pode usar na conservação de sementes é guardá-las em recipientes alternando camadas de sementes com outros materiais que também têm essa função repelente, como cal, folhas de eucalipto, cascas de laranja, folhas de louro, grãos de alho ou pimenta do reino moída. Vale a pena lembrar que a longevidade das sementes é uma característica genética de cada espécie, ou seja, naturalmente existem sementes que duram mais e sementes que duram pouco, como as sementes de cacaueiro, seringueira, carambola, cafeiro e mangueira. Mas, mantendo os cuidados com a qualidade inicial das sementes e condições do ambiente, podemos estender ao máximo o período de conservação que aquela espécie pode permitir. Esse vídeo foi produzido pelos alunos da disciplina de Agroecologia do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina.
Obrigado e boas colheitas!